Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar de outros tipos de variáveis, dentre outras coisas. Na aula passada a gente falou dos tipos int, né? Agora nós vamos falar de outros operadores, por exemplo, char, que são os strings. Nós temos esse char usa 8 bits, unsigned char, que na realidade é um caractere, ele pode estar entre 0 e 255 ou assinalado, né, de menos 128 a 127, o inteiro, o unsigned int, ou seja, sem sinal negativo, né, de 0 a 65, e assim por diante, né, que é o valor para leitura com scanf, o início, o valor menor valor, o maior valor, né, significa que não pode ser menos 130, por exemplo, né, menos 1 aqui não existe, e assim por diante. Então vocês têm aqui o tipo float, vai de 3.4 vezes 10 a menos 38, são 38 zeros depois do ponto decimal. Aqui para o lado positivo, né? Aqui o menor, maior, menor, maior. E nós vamos ver aí quando escolher um tipo ou outro, né? Uns ocupam menos memória, outros ocupam mais. Cabe salientar aqui também a questão da declaração, né? As formas corretas e incorretas, então eu não posso ter espaços na declaração da variável, não pode começar com número, não pode ter sinal de subtração, multiplicação, né? Sinais aritméticos não podem, caracteres especiais, nomes reservados, por exemplo, criar uma variável chamada int, não pode, e assim por diante, né? Então esses são os cuidados aí básicos para a declaração de variáveis. Nós vamos falar um pouquinho sobre os operadores aritméticos. Na sequência vamos fazer um exercício. Então eu tenho aqui operadores aritméticos, eu utilizo números, né, sempre com variáveis numéricas, né, adição, multiplicação, divisão, resto da divisão inteira, né, por exemplo, divido 4 por 2, resto, 0, 3 dividido por 2, resto, 1, então isso aqui me retorna um resto de divisão. Subtração, decremento e incremento. Né? Tem também os operadores relacionais, onde eles me retornam um valor booleano, né, quando eu comparo dois valores, né, ou três, né, ou mais. Então, menor que variável A, menor que variável B, sim, não. Menor igual, sim, não. Maior, maior igual, igual, não é igual, ou seja, diferente. Ok? Tem também os operadores lógicos, né? O e, né, quando condição A e condição B forem satisfeitas, né, retorna um operador verdadeiro, um operador lógico verdadeiro. OR, quando um ou outro ou ambas condições forem verdadeiras, né? Quando não for, né, uma determinada condição, esses operadores nos ajudam muito para a tomada de decisão. Tomada de decisão basicamente é condição, teste, se verdadeiro, executa a expressão 1, se falso, executa a expressão 2. Esse é o if reduzido, né? Outra forma de if é if expressão, por exemplo, variável 1 igual a variável 2, aí se for verdadeira, faça alguma coisa, né? Se não, faz nada. Para isso nós temos essa outra possibilidade, if expressão, né, uma condição de teste, parte verdadeira executa uma série de comandos, um comando ou uma série de comandos. Caso contrário, faça outra coisa, uma outra série de comandos, um comando ou uma série de comandos. Tá? Existe também a possibilidade de a gente colocar um else if aqui também, né? Nós vamos ver mais adiante. Tá?
estruturas de decisão. Nós temos dois tipos de estrutura de decisão, né? O if e o switch. Switch case é quando dentre uma e somente uma possibilidade, então é executado uma série de comandos, ou um ou mais comandos, né? Então switch, variável, case, valor tal, faça isso, sai fora. Case, outra possibilidade, faz tal coisa, sai fora. E se nada das anteriores tiverem sido atendidas, ele executa um comando default. Tá? Para isso nós vamos fazer uma calculadora, certo? Um esboço de calculadora, nós já vamos perceber que temos que declarar algumas variáveis que não podem ser inteiras, né? Estou colocando aqui variável 1, 2, V1, V2, result, tipo numérico, e o operador vai ser alfanumérico. Então nós vamos estar utilizando outros tipos além de inteiro, né? Então numéricos e alfanuméricos. Obter o valor 1, o valor 2 e o operador. E aí vou fazer uma série de testes. Operador é igual a soma, eu faço a soma. Operador é igual a subtração, faço a subtração. Aqui eu tenho um conector para a próxima, para o resto do fluxograma, né? Então aqui nós vamos fazer. Bom, aqui é a continuação da calculadora, né? Se for multiplicação, eu faço a multiplicação entre as duas variáveis e armazeno a variável result. Se não, o operador é igual a divisão, faço a divisão, exibo o resultado, fim. Caso contrário, operador inválido, fim, certo? Bom, eu vou disponibilizar esse material como fonte de consulta para a próxima videoaula, onde a gente vai construir essa calculadora, ok? Essa aula ficou um pouco teórica, tá certo? E nas próximas aulas nós vamos fazer mais hands-ons práticos com implementação em cima desta calculadora, ok? Então, até a próxima videoaula.